Olá, muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Acabamos de assistir uma pregação com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes e eu convido você que estava aí acompanhando a continuar aqui com a gente. Nossa programação da IPP TV começa agora, o programa da sua tarde, o Sempre Juntos, de horário novo, é isso mesmo. Agora nós estamos aqui mais cedo, nós vamos poder conversar agora. E o tema de hoje é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade? Será que é verdade? Eu fiquei aqui me perguntando se essa seria uma citação bíblica. Então eu falei, vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar um pouco mais. É comum cada vez mais as pessoas usarem os ditados populares ali e com expressões, cristãs, como se não vem pela dor, se não vem pelo amor, vem pela dor, também conhecida. Você que está nos ouvindo, por acaso, já usou alguma dessas expressões? Já usou alguma dessas frases em alguma fase da sua vida ou para aconselhar alguém? Bem, se você já usou e ainda continua usando, hoje é o momento da gente entendê-la mais profundamente. Agora, se você ainda não usou, porque tem lá suas dúvidas, então aguarde, porque agora é hora de tirar todas as dúvidas, porque quem vai nos ajudar será o pastor Leonardo Campanha, que está com a gente aqui agora para nosso bate-papo. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Achei meio ousada a afirmação, né? Todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Sem condições. Mas vamos lá, né? Quase todas as dúvidas, minha gente. Mas o que não consegui tirar agora, a gente anota e fica para depois, né? Então eu convido você que está em casa a participar. Além das perguntas e da nossa conversa, você também pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida e até sugestão, tá, de tema no nosso chat. Quem sabe no próximo programa a gente não aborda uma outra questão sugerida por você que está nos assistindo. É isso mesmo. E pastor, eu começo com essa pergunta, né? Está certo dizer que Deus ama o pecado? Não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Essa frase, ela é bíblica mesmo? Bom, na Bíblia ela não está. Não está. Mas aí vai começar a formar um estigma em volta da minha imagem, né? Que eu venho aqui sempre trazer alguma notícia aí mais pesada, né? Mas vamos lá. Acho que a gente precisa fazer bastante distinções, bastante definições de conceitos para a gente poder falar qual que seria uma frase, então, mais adequada. Né? Então, quando fala assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso vai depender do conceito que você tem de pecador. Uhum. Né? Porque é o seguinte, você é uma pecadora? Eu sou. É? Eu sou. Então tá. Não. Eu sou uma pecadora, mas eu não vivo no pecado. Não, eu busco... Eu sou pecadora, sim. Não, então. Mas sou... E parei. Nessa hora que eu acho que eu falo que é importante a gente definir os termos, né? Se a gente entender a questão de que nós que cremos em Jesus Cristo, que confessamos Jesus Cristo, que reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós podemos falar que nós somos santos. Então... Só que santos que ainda pecam. Isso, eu quis dizer isso. Então, a ideia... Não, mas normalmente é isso que a gente pensa, né? Só que a gente fala isso de maneira usual. Uhum. E normalmente, no dia a dia, a gente não tem cuidado com a utilização correta dos termos, né, de maneira técnica e tudo mais. É uma coisa normal. Né? Conversa de dia a dia, senão parece que fica aquela conversa chata. Mas, quando a gente vai pegar que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós já somos santos, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos ainda que nós pecamos. Então, assim, como definir isso? Normalmente, nós somos santos lutando contra o pecado. Uhum. Somos santos que ainda pecam, porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais exerce domínio sobre nós, ele exerce uma influência. Né? Ainda existe uma influência que ele exerce sobre a nossa vida. Então, nesse sentido, se nós entendermos que o pecador é aquele que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uhum. Né? Então, deixando bem claro aqui, quando eu estou falando de pecador aqui, nessa frase, é aquele que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não confessa Jesus Cristo e não possui uma relação com Deus, tá certo? Todas as pessoas pecam, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós continuamos pecando, mas aqueles que creem em Cristo, nós nos definimos como santos que ainda lutam com o pecado.
Então, nesse sentido, se pecador é aquele que não confessa Jesus Cristo, é impossível que essa frase esteja correta. Porque Deus odeia o pecado e Ele odeia o pecador. A gente não pode fazer uma separação do pecado da pessoa. O pecado é cometido por alguém. Uhum. Né? Então, o pecado ele possui consequências para aquela determinada pessoa. Então, quando nós olhamos para a frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não é uma frase bíblica, ela não tem fundamento bíblico se a gente definir bem os termos, né? E ela é uma frase genérica, fruto da geração, do evangelicalismo atual, que compreende mal a pessoa de Deus, que acha que Deus precisa de ajuda para que pessoas venham a Ele, né? E por isso fazem uma imagem de um Deus não bíblico, que é um Deus que ama todo mundo, independente da maneira como elas se comportam, da maneira como elas agem, daquilo que elas confessam. Então, se a gente fosse colocar uma frase correta, seria Deus odeia o pecado e odeia o pecador. A frase, então, ficaria final essa. O pessoal não gosta muito, mas é o que ficaria. E a gente vai ver, e nós veremos ao longo do programa, que para isso a gente tem base bíblica. Temos. Então, o ponto, e aqui, eu lembro de um professor meu no seminário, ele sempre falava assim, as pessoas não gostam muito dos presbiterianos, porque tem hora que parece que a nossa religião é meio chata e meio monótona, porque a gente fala o que está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, se não tem fundamento bíblico, a gente não tem um porquê a falar determinadas coisas. E tem coisa que a gente não deve falar. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. O que é normal do Evangelho, porque o Evangelho ele é também confrontativo. Né? Ele é transformador, ele é libertador, mas ele também confronta. Né? Porque ele traz para nós o padrão da perfeição, que é Jesus Cristo. E nós estamos muito aquém desse padrão. Então, a gente vai ver que a gente tem fundamento bíblico para falar isso. Né? Uma vez que a gente define bem os termos, a gente usa de maneira correta, né, bem os termos. Porque, você quer ver? Você falou dos ditados populares, tem um que daria para fazer um outro programa, que é assim, quando a pessoa quer fazer alguma coisa meio errada, ela fala assim, porque eu também sou filho de Deus, né? Ai, gostei desse tema. Não tem esse aí? Tem, né? tem. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, é uma gente. pergunta, eu não vou dar resposta agora não, mas por ser eu que estou falando, o pessoal já imagina que a resposta não vai ser o que ele queria ouvir, né? Então já mas, fica enfim, aí de sugestão. Eu tenho dado muitas sugestões no programa, né? O pessoal não participa, eu fico dando sugestão sozinho, né? Já tem um para o mês que vem, já. Mas fica aí a conclusão, né? Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Muito bom. E aí, partindo por esse princípio, para a gente começar a explicar com verdades bíblicas, né? Aqui tem uma questão também que costumam falar bastante, né? Certo. Deus é amor, mas sabemos também que esse não é o único atributo de Deus. E nós temos outros. E eu acho que a base desse atributo, né, que Deus é amor, que muitos usam, está em João 3,16, que fala, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Que nele crê, não pereça, mas tenha todos aqueles que creem, né? Propositalmente, é para que todo aquele que nele crê não pereça. Exatamente. Então, mas é o que as pessoas pregam, né? Mas fala pra gente um pouquinho. Então vamos lá. A gente vive uma época e assim, fora a época, existe o país que a gente está, né? Então, dentro da nossa cultura aqui no Brasil, normalmente as pessoas que tendem a estudar mais não são valorizadas. Elas são vistas muitas vezes até como motivo de brincadeira, de chacota, né? Coisa de tiozão, chacota. Mas não existe uma valorização no Brasil pela cultura, pelo ensino. Tanto é que parte da nossa cultura é fundamentada no jeitinho. Né? Exatamente. Então, assim, começa por aí. Se você tem uma população que não valoriza o ensino, o estudo, você já vai começar a ter as coisas nivelando por baixo. Associado a isso, a gente vive uma geração bastante, e eu falo geração da nossa para mais baixa, né? A gente é quase a mesma geração, apesar de não parecer. Eu pareço ser mais novo, né? Mentira. Mas, pegando as gerações mais novas, a gente tem uma geração que não sabe lidar com as suas emoções. E aí a gente define essa geração como uma geração mimimi, né? Uma geração frágil, que tem dificuldade de lidar com as suas frustrações e que elas tiveram normalmente os seus desejos sempre atendidos ao longo das suas vidas pelos seus pais, e muitas vezes os seus pais atenderam os seus desejos porque os seus pais eram ausentes,
por conta de trabalho, né? Então uma coisa que vai puxando a outra. E aí essas pessoas não sabem lidar com suas emoções. Então vai ser difícil para ela lidar com um Deus bíblico, com alguns atributos do Deus bíblico, porque muitas vezes vai contrário do que ela quer ouvir. É verdade. E aí as pessoas vão pegar e vão meio que fazer uma cirurgia em Deus, vão amputando partes de Deus para sobrar aquilo que ela quer. E aí vai chegar na condição de que Deus é amor. Deus é amor de fato. Mas o ponto é que Deus não é só amor. Então, semana passada eu estava estudando Gênesis 15, 16 e 17, para passar para os professores do Pinheiros Infância, né, o nosso departamento infantil. E aí um comentarista sobre esse texto, ele coloca assim, ó, a gente serve um Deus de aliança, é um Deus de pacto. E um pacto, né, é uma relação entre um superior e um inferior. É a relação entre um Deus soberano e um ser suzerano, alguém que se submete. E o mais forte define os termos para o mais fraco. O mais forte fala o que tem que ser feito. E jamais o rei, aí no caso, pegando no contexto da antiguidade, era um rei forte que havia conquistado uma nação e um rei fraco que havia sido conquistado. O rei fraco jamais ousaria ditar os termos para o mais forte. Porque uma vez que ele tentasse ditar os termos para o mais forte, ele seria morto. Ele seria executado, ele seria esquartejado e suas partes seriam espalhadas só para mandar o recado para o pessoal que você não mexe com quem é mais forte. E é essa mesma relação que nós estamos com Deus. Então é Deus quem define os termos e é Ele que mostra para nós quem Ele é. E aí esse autor ele pega um comentário muito interessante que ele fala assim, hoje a gente vive uma época que as pessoas acham que elas estão fazendo uma entrevista de emprego para ver se Deus pode ser a divindade da sua vida. Para ver se Deus vai encaixar nos desejos que ela tem. E aí, colocando nas minhas próprias palavras, as pessoas querem servir a Deus, elas não querem estudar, elas não querem ler a Bíblia, elas não querem se dedicar, e aí elas querem um Deus que satisfaça as suas emoções. Então, uma vez dando aula, eu falei para os meus alunos, falei assim, olha, o que me estranha em vocês quando vocês não querem estudar a Bíblia, e o que me gera preocupação às vezes, é que talvez você sirva um Deus que não seja o Deus bíblico. Seja um Deus gerado pelas suas emoções, pelas suas elucubrações, e que talvez quando você se deparar com o Deus bíblico, você não vai gostar. E talvez seja a hora de você olhar, ver se é esse Deus que você quer ou não, porque senão talvez seja melhor você ir embora daqui. É por isso que eu falo que sou meio bruto, né? Mas a verdade é essa. Então, quando a gente olha para a Escritura, Deus de fato é amor. A gente vê aqui em João 3,16 uma coisa importante, que a análise textual, o contexto que ele está envolvido, essa ideia dele amou o mundo, não é que ele amou todas as pessoas de maneira salvífica, é de que ele ama o cosmos que ele mesmo criou. Ele ama o mundo que ele criou. Ele ama a criação que ele fez, porque foi ele quem fez. E ele reconheceu que era muito bom, como ele mesmo dizia. Esse é o ponto, né? Então, assim, Deus é amor, definitivamente. Porque somente um Deus que ama daria o seu próprio filho por pessoas que não mereciam. Né? Então, assim, Deus ama. Mas Deus também, a gente não pode esquecer que Ele é santo, né? Então, já falei isso em outros programas, é da santidade de Deus que emanam seus outros atributos. Então, é um Deus santo, é um Deus que ama, um Deus sábio, né? Um Deus gracioso, um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus justo. E aí, quando a gente fala de justiça, a gente começa a falar de outros atributos que as pessoas não gostam de ouvir. Então, Ele é um Deus que se ira. Ele é um Deus que odeia. Deus odeia o pecado. Né? Então, Deus se ira. Então, eu estava lendo Gênesis 15, né? Quando Deus está ali falando com Abraão, ainda na época, Abrão, e falando para ele o que aconteceria com o povo, que o povo seria escravo no Egito durante 400 anos e tudo mais. E ele fala assim, ó, porque ainda não se encheu o cálice da ira contra os amorreus. Então Deus ele possui uma ira, só que ele é longânimo. É outro atributo, ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, ele é paciente. Então a ira dele demora a encher, uma hora que enche, ele também despeja. Né? E é uma ira que não é injusta, é uma ira que não é desproporcional, é uma ira que é baseada na sua santidade. Então a gente tem que lembrar disso, né? Na sua santidade, na sua sabedoria, no seu amor. E ele derrama, de fato, a sua ira. Então Deus se ira. E as pessoas não são, elas não querem
reconhecer essa característica de Deus. Exatamente. Porque quando a gente olha a Escritura, a gente vai ver que Deus se ira contra o povo egípcio, né? Depois ele vai e pune os egípcios. Deus se ira e pune o povo dele, né? Quando o povo se desviava, ele mandava outros povos para vir dominar. Então a gente vai vendo que o próprio Jesus Cristo, quando está no Getsemane, ele orando, ele fala para Deus assim, né? Acho que é o relato de Marcos, que fala assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. É o cálice da ira de todos os pecados, de todos os eleitos, de todos os tempos, que Cristo tomaria sobre si, sendo ele o justo, para tomar o lugar de injustos. E aí Cristo experimentaria naquele momento algo que ele nunca havia experimentado até então. Porque ele vive numa comunhão perfeita com o Pai. E naquele momento da cruz, ele levaria sobre si o peso do pecado. Então tinha algo que ele nunca havia experimentado. Então por isso que ele faz essa oração, porque ele sabia o que esperava, né? Então, Deus é amor, mas Deus é mais um monte de outras coisas. E aí, vou pegar a produção aqui de surpresa, eu vou dar uma sugestão para você de leitura. O pessoal da produção gosta quando eu faço isso sem combinar antes. Tem um livro chamado O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer, né? O J.I. Packer, né? Da editora Cultura Cristã. Tem tanto livro físico quanto e-book. Recomendo assim, fortemente a leitura. Um livro que dá para você usar na sua vida devocional. É um livro que foi muito importante na minha vida. O conhecimento de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra, com auxílio inclusive de livros cristãos, de bons livros cristãos, isso faz bem para a nossa alma. O Espírito trabalha em nós e aí nós estamos mais prontos, né, para encarar a realidade, sabendo a quem nós servimos e quem está do nosso lado, né? Eu creio que é algo bastante importante. Então Deus é amor, Deus é justiça, Deus é ira, Deus é várias coisas que Ele mesmo se revelou através das Escrituras. Creio que essa pergunta agora fica respondida, né? E aí a gente pode ir encaminhando para outras análises aqui. Muito bom. E é justamente isso, pastor. Você já adiantou a próxima pergunta, porque para a gente falar desse tema, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Para a gente compreender, a gente tem que entender o amor de Deus, temos que entender o que é o ódio de Deus, o que é o pecador e o que é o pecado. E eu acho que nós falamos agora do atributo do amor e o senhor também já adiantou um pouquinho do atributo do ódio, mas eu acho que é importante a gente também refletir, ter um cuidado, quando falamos nesse ódio, na raiva, na ira de Deus, a gente não trazer isso para o nosso sentimento, para as nossas reações, né? Porque a gente consegue imaginar aquilo que a gente conhece, né? Eu acho que eu entendo que tem um aspecto importante nisso, que é o efeito que o pecado fez em nós. Então a gente vira e mexe, a gente entra aqui na depravação total, né? A ideia, ou então, como diria o Anthony Huckman, né? A depravação generalizada é o efeito do pecado afetando todas as áreas da vida do ser humano, não na sua totalidade, no sentido da máxima potência, mas todas as áreas possíveis são afetadas, né? E aí, quando a gente olha para a justiça, para a ira, para ódio, o problema é que nós colocamos os termos que nós conhecemos, aquilo como nós reagimos, e nós temos todas essas reações de maneira imperfeita, né? Eu não diria que são meros sentimentos, né? Porque o sentimento é algo meio autônomo em alguns momentos, mas eu vejo que nós podemos aplicar esse conceito. E por isso que a gente precisa ir, mais uma vez, para a Escritura. E quando a gente vai para a Escritura, a gente vê que Deus é amor e a gente vê que Deus é justiça. Não tem como eu falar que Deus ama o pecador, aquele que não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem como eu falar que Deus ama essa pessoa, porque é contrário ao padrão bíblico. Deus não suporta o pecado, Deus não se relaciona com o pecado. Não existe Deus sombra, né, mancha na sua santidade. Então, Deus não suporta, Deus odeia o pecado. Tem pecados que Ele abomina, né? Então, quando a gente olha para isso, não tem como eu olhar para Deus e falar que a ira dEle ou a justiça dEle não são perfeitas. Elas são perfeitas. E por isso Ele não pode amar aquele que nega o seu próprio filho. Meu Deus. Né? Então, uma questão da gente olhar para a Escritura, para entender um pouco melhor quem é Deus,
para então chegar à conclusão de que essa frase não teria como ser certa, né? Mas é óbvio que a gente tem que definir bem os parâmetros para poder fazer essa afirmação sem causar tanto espanto, né? Normalmente já causa, aí mesmo quando você define, às vezes a pessoa não fica meio contrariada, né? Mas a verdade é essa, né? Então, Deus é amor, Deus é justiça, e essas coisas se casam de maneira perfeita em Deus. Muito bom. Ó, aqui, ó, tem a capa do livro para você. Esse aí mesmo. Fala um pouquinho sobre ele, pastor. Por que é bom adquirir esse livro? Qual que é a sinopse ali? O Packer, ele é engraçado como que, com o passar do tempo, as coisas foram piorando, né? O Packer, ele escreveu uma série de artigos para uma revista cristã que circulava na Inglaterra. Eu acho que eram artigos semanais, eu não me recordo se eram semanais. Mas ele fez reflexões simples e breves e que ele acreditava que isso não fosse, entre aspas, danada. É como se fosse, estou fazendo uma reflexão, vai abençoar, mas é algo simples. E resumindo, eles juntaram todos esses artigos e fizeram um livro. E esse livro, com breves reflexões acerca de quem é Deus, na época dele, esses artigos acabaram se tornando algo muito profundo para a nossa época. Isso é triste, né? Eu deveria falar isso chorando. Gente. Mas então eu não lembro quantos capítulos são, se são 20 ou se são 30 capítulos. Então são capítulos relativamente curtos, né? Capítulos de 10 páginas, em que você pode ir lendo ou diariamente ou semanalmente um capítulo desse, né? Caso você queira refletir acerca do capítulo ao longo da semana, né? Não vale a pena a gente ler na correria, por um negócio que a gente tem que aproveitar, mas que ele vai explorando aspectos de Deus, atributos de Deus, e fazendo aplicações práticas para a nossa vida. Então, eu creio que isso, inclusive, ajudará muitas pessoas aí que têm sofrido na pandemia. Eu creio que é um livro que te abençoará muito, né? Porque é um auxílio cristão para melhor compreensão das Sagradas Escrituras, né? Então, recomendo fortemente, é um dos livros aí que eu sempre falo, porque é bom pra caramba. Muito bom, fica a dica aí. Já entra no site da editora hebron.com.br. Não sei se tem na nossa editora. Se não tiver, entra no Instagram da nossa editora lá, segue e manda um inbox reclamando que não tem. Já solicita. Certo? Faz isso aí, solicita lá esse livro, né? Senão você vai encontrar na nossa concorrente grande lá, tem lá e tem um e-book lá também. Aí, para. Tô brincando. Pastor, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho desse outro amor de Deus, mas falando de jeito mais profundo sobre o amor salvador, né? O salvífico, que é importante a gente compreender também de forma bem... Tá. Então é o seguinte, quando a gente pensa no amor que vem de Deus, tem autores que vão defender que esse amor ele possui facetas. Ele possui, por exemplo, nascer sol sobre justos e injustos. É sinal do amor de Deus? É um sinal do cuidado. Que normalmente a gente chama de graça comum. É o ímpio usufruindo da graça de Deus comumente como nós usufruímos. Então, cair chuva sobre justos e injustos. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que o descrente ele acaba usufruindo do amor de Deus. Existe um aspecto que sim. Existe um outro aspecto que, se Deus criou o ser humano, ele não amaria aquilo que ele criou? Então, existe um aspecto que Deus ama a sua criação. Tá. Agora, existe o aspecto que, para mim, esse é o mais importante, que é o que se relaciona com a salvação. Deus ama a todos de maneira salvífica? Definitivamente não. Deus quer que todos sejam salvos? Não. Isso pode doer para algumas pessoas, mas se Deus quisesse, aqui eu quero uma reflexão breve para você. Se Deus quisesse que todas as pessoas fossem salvas, e nós sabemos que nem todas as pessoas são, então esse Deus seria meio impotente diante da realidade. Ele seria incompetente nos seus desejos. Então é algo para a gente pensar. Da mesma forma, quando as pessoas falam, e aqui eu estou entrando até em outros temas, Cristo morreu por todos. Se Cristo morreu por todos e nem todos foram salvos, ou a obra de Cristo foi desperdiçada, ou a obra de Cristo não foi perfeita. Exato. Olha, ótima reflexão. Em ambos os casos, ela não foi perfeita, né? Então, quando nós olhamos para isso, e quando a gente olha para a Escritura, Romanos 9, por exemplo, fala que Deus amou
a Jacó e abominou Esaú, né? Então a gente vê Deus fazendo escolhas, e aí a gente não consegue entrar no mérito do porquê ele faz essas escolhas, de que maneira ele faz, mas nós sabemos que Deus ama de maneira salvífica apenas alguns. Né? Então é um amor específico, só que ao mesmo tempo que ele é específico, ele é profundo, porque isso custou o seu próprio filho, o único filho legítimo que ele tinha, que é Jesus Cristo. Né? Eu e você somos filhos adotados, né? Somos filhos adotivos de Deus, e nós somos adotados por conta da obra aí meritória, né? Da obra redentora de Jesus Cristo. Né? Então esse amor é o amor que nos garante a entrada para a eternidade. Né? É o amor que nos garante usufruir eternamente da presença de Deus de maneira graciosa. Né? Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Osvânia. Ela fez o seguinte: Deus secretaria o homem a pecar para depois condená-lo pelo pecado que ele próprio decretou? Certo. Eu acho que é secretaria, não, decretaria, né? Isso, aqui ela tá... já estou até vendo a visão que ela está seguindo, mas acho que ela está querendo dizer que... Eu entendi o ponto Você dela entendeu? aqui. Isso é uma confusão muito comum, porque a gente já tem falado isso em outros programas, né? Nós somos seres finitos e Deus, ele é infinito. Então esse é um aspecto, primeira coisa. Não tem como o finito conter o infinito. Não tem como nós compreendermos o porquê que Deus faz todas as coisas da maneira como ele faz todas as coisas. O que a gente precisa fazer é se colocar numa posição de humildade e reconhecer a nossa impotência, incapacidade diante daquilo que Deus nos revela. Sim. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar, né, como se a gente tivesse direito, aquilo que Deus revelou. E quando eu olho para as Escrituras, a gente também acho que já falou isso em algum programa, ela é a palavra de Deus. Nós já falamos. Ela é perfeita, ela é inerrante, ela é inspirada, e mesmo que a minha lógica não compreenda, ela é verdadeira. Né? Então, ponto. A gente precisa entender isso. Normalmente as pessoas entram nessa disputa de discussão para falar assim, Deus decretaria que o homem pecaria para que então salvasse, a gente querer discutir com o Criador. Né? E aí, diante disso, eu não tenho o que fazer. Eu não discuto com ele. Porque se a gente fosse levar para um extremo, Deus não saber que o homem pecaria, Jesus Cristo é plano B, não é plano A. Exatamente. E Jesus sempre foi o plano, né? Porque essa é como a gente fala dentro da teologia, como que a gente fala? A reunião o acordo intratrinitariano, né? Então teve um acordo entre a Trindade para que essas coisas acontecessem. Então muitas vezes as pessoas tentam pegar por isso, mas é simples, é só a gente ler a Escritura, né? E aí a Escritura fala que Deus é soberano e que eu sou o responsável. Então, quando a gente vai para a Confissão de Fé de Westminster, que é uma sistematização do ensino bíblico, no seu capítulo 3º, se não me engano, que fala dos decretos de Deus, os 120, né, homens que elaboraram a Confissão de Fé, eles foram muito sábios na maneira como eles escreveram, captando o ensino bíblico. Eles nos dizem que Deus decretou sim todas as coisas, de maneira que ele não é o autor do pecado e o homem sim é responsável pelo seu pecado. Então as pessoas elas tendem a confundir isso e a misturar as coisas, porque elas acreditam que quando Deus decreta, é como se nós fôssemos marionetes. Né? E eu falo para você, nós temos aqui, eu não sei, creio que você escolheu livremente a roupa que você queria vir aqui. Sim, né? sem nenhuma influência. Com bom gosto, eu com mau gosto, cada um com o seu gosto, né? Não parece, mas é verde, gente. E então Deus, nós somos responsáveis então pelas nossas escolhas. Então a gente não pode misturar as coisas. Então, da mesma maneira que Deus é soberano, nós somos responsáveis, né? Algo que nós nunca vamos compreender isso de maneira perfeita, isso nem na eternidade a gente vai compreender. Mas sim, Deus ele decreta todas as coisas, como está escrito nos Salmos, ali para Davi, todos os meus dias estão escritos, né?
E Deus é soberano. Deus é soberano. Se Deus não cuida de todas as coisas, Ele não decreta todas as coisas, Ele não é soberano. Se tem algo que foge ao seu controle, Ele não é soberano. Se tem algo que foge ao seu controle, Ele não é todo-poderoso. Se Ele não é essas coisas, Ele não é um Deus que está descrito nas Escrituras. Muito bom. Eu tenho um comentário da Selma Gomes e em seguida a Osvânia Alckmin. Ela continua. A Selma colocou: a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Tá, tem que lembrar ali qual que é a passagem bíblica, e porque isso normalmente a gente vai ter que pegar pelo contexto, né? Então eu não lembro a passagem bíblica agora que fala desse assunto, mas com certeza nenhum daqueles que foram eleitos serão perdidos, né? Isso é a certeza que nós temos. Deus escolheu os seus, isso está lá de maneira assim bem clara, tranquila. Exatamente. Em Romanos 9. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Deus olha para Israel e fala assim: eu não te escolhi porque você tem algum mérito. Então é Deus escolhendo Israel. Eu te escolhi não é porque você é mais bonita, porque você é mais forte, porque você é maior, porque nenhuma dessas coisas você é. Eu te escolhi porque eu quis. Né? Então Deus faz todas as coisas conforme lhe agrada, Ele é soberano e Ele tem as suas razões. Né? E normalmente as pessoas têm dificuldade com isso, porque elas também não compreendem biblicamente quem é o homem. Então o homem, ele é... após a queda de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos escravos do pecado. Então você pode tranquilamente olhar uma criança, você vê que o pecado faz bastante efeito numa criança. Né? Exatamente. Apesar de elas serem lindas, né, engraçadas, mas bastante pecadoras. E as pessoas também esquecem, Romanos 3, quando nós vamos para Romanos 3, vou abrir aqui a Bíblia, porque fica mais fácil de falar o texto, sem errar a passagem. Romanos 3, a partir do verso 10, ele vai dizer aqui: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então quando a gente olha Romanos 3, a partir do verso 10, ali 10, 11 e 12, nós vemos o retrato do homem natural. Esse homem natural, ele caído, ele apartado de Deus, ele não busca Deus. Ele não quer buscar Deus. Ele está em inimizade com Deus. Ele odeia tudo que se refere a Deus. Posso dar um exemplo? É quando a gente às vezes quer... quando nós vamos evangelizar ou quando a gente quer falar do amor de Deus para algumas determinadas pessoas e há aquela rejeição profunda daquela pessoa, uma falta de compreensão total e vontade de querer saber quem é esse Deus... Digo, na sublime maldade, não que eu esteja condenando aquela pessoa aquilo, mas essa é a ideia, né? As pessoas odeiam a Deus. Elas podem não falar abertamente, mas elas agem... Alguns falam até. Mas elas terrível. Podem até não falar, mas elas agem dessa maneira. Então, quando nós entendemos o que a Bíblia diz a respeito do homem, quem é o homem, nós vemos que o homem é incapaz de se achegar a Deus. Nós vemos que o homem, ele é incapaz de escolher a Deus. Nós vemos que o homem é incapaz de desejar a Deus. Então não tem como falar que não é pela graça, né? Aí outro texto clássico aqui, Efésios 2, vou aqui ler o verso 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja bem, ele vos deu. Então existe um sujeito, uma pessoa passiva, algo é dado, ele aqui é Cristo quem vos dá a vida. Se é Cristo quem vos dá, não foi eu que escolhi. Exatamente. Por que ele me deu? Porque eu estava morto. Eu nunca vi um morto no enterro, nunca vi ele fazendo massagem cardíaca para voltar a viver. Eu nunca vi o morto tentando voltar à vida. Eu só vi morto. Né? Em todos os casos, aqui que a gente vai ler na Escritura, a ressurreição foi uma ação externa. Né? Então, nós estávamos mortos por conta dos nossos delitos e pecados. Quando a gente vai para esse mesmo capítulo, verso 8 e 9, né? Também não tenho dificuldade com esse texto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é pela fé que eu me aproprio da bênção da salvação, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé pela qual eu me aproprio da salvação é dada por Deus. Qual é o mérito que eu tenho nisso? Nenhum. Qual é a opção que eu fiz aqui? Nenhuma. Teve algo que Cristo, que o Espírito fez por mim antes. Que a gente sabe, Jeremias, é trocar o coração de pedra por um de carne. E aí o verso 9 deixa mais claro ainda, para quem tem dificuldade com isso, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é nada que nós fazemos
que nos dá a salvação, é tudo que nós recebemos, né? Então, a salvação ela é pela graça, a salvação ela é um dom de Deus, porque ela vem, né, dada por Cristo, e aí não tem o que nós façamos para conquistar isso. Portanto, não tem como, né, nós brigarmos com Deus e com as Escrituras. Deus nos escolheu, né? Quando a gente olha aqui Romanos 9, né, vamos ver se fica mais claro agora. Romanos 9, a partir do verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos. Olha como que a Bíblia é bem clara. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Por que que Paulo está falando isso? Inspirado pelo Espírito Santo. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso é Bíblia, né? Jeremias 18, de 1 a 6, a gente leu no culto ontem à noite, fala que Deus fala para Jeremias, vai lá ver o oleiro. Aí vê lá o vaso e tal, ele fala assim, não posso eu fazer isso com vocês, eu faço o que eu quiser com vocês, eu sou oleiro, vocês são barro. Né? Assim, pode o barro discutir com o oleiro? Não. Não pode, né? Eu tenho um outro exemplo que é interessante que usaram uma vez, que é você pega um quadro bem bonito, uma paisagem, você quer pintar. Você pinta, faz uma paisagem ali, ficando bela ou não muito, né? Pode o pincel reclamar pela obra que foi feita, né? Pode a gente reclamar com o Criador, né, do trabalho? E aqui o ponto é, muitas vezes a gente quer entender algo que não foi dado para nós. Exatamente. A capacidade de compreensão. E às vezes a gente se perde, não procura entender aquilo que foi revelado a nós, né? Porque como eu falei que a nossa capacidade, a nossa cognição foi tudo afetado pelo pecado, nós fazemos juízos errados, né? Então, por exemplo, quando eu olho para a minha vida, hoje eu sou um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Em primeiro lugar, pastor do Rebanho de Cristo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eu olho para a minha vida, eu olho para quem eu era e para quem eu ainda sou, eu falo, eu não sou digno. Né? E eu olho para fora e eu vejo pessoas assim, essas pessoas são melhores do que eu, humanamente falando. E elas estão perdidas. Então, não sou eu, de fato, né, que escolho. Né? Não sou eu que... E quando eu vejo pela experiência prática, evidencia as Escrituras, né? Então Deus nos escolhe, né? Isso a Bíblia deixa muito claro. A Bíblia diz que Deus é soberano, isso a Bíblia é muito claro. Da mesma forma que a Bíblia nos deixa muito claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Exatamente. E aí eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar essas duas coisas. E eu não tenho dificuldade nenhuma de querer conjugar as duas de maneira que eu compreenda tudo. Por quê? Porque eu sei das minhas limitações. Eu sei que Ele é o Criador, Ele é onisciente, e eu não. Né? Eu sou um mero ser criado, afetado pelo pecado e com toda a minha capacidade toda atribulada aí por conta dele ainda, né? Então, só para a gente fechar, para a gente voltar aqui para o roteiro, pastor, até a Osvânia, ela coloca assim, né? No finalzinho, se somos responsáveis, podemos escolher entre servir e o não servir. E ela colocou, me desculpe, só quero entender, não quero causar discussão. Não, acho que é importante ela colocar isso, né? Se nós somos responsáveis, eu posso escolher servir ou não servir, né? O que nós precisamos entender, como que é o nome? É Osvânia? Osvânia. Osvânia, o que a gente precisa entender aqui, que a Escritura deixa bem claro, que quando nós optamos, né, e somos nós que optamos, de fato, em servir a Deus, é porque algo aconteceu anteriormente a nós. Então, antes da nossa decisão, o Espírito trabalhou no nosso coração. Exatamente. Não tem como. Romanos 3 deixa isso muito claro. Nenhum homem naturalmente busca Deus. É só depois que o Espírito trabalha no nosso coração que nós então somos inclinados a responder o que nós chamamos da graça irresistível. Deus nos chama de uma maneira irresistível. Exemplo clássico, outro exemplo clássico, paralelo com Romanos 9, né? Atos 9, que é a conversão do próprio Paulo que estava escrevendo Romanos 9. Quando a gente olha para a vida de Paulo, uma certeza nós temos. Se tinha uma coisa que ele odiava era Cristo.
Se tinha uma coisa que ele odiava, era aqueles que seguiam o seu caminho. E Paulo, por ser um judeu zeloso, né, um fariseu que observava a lei, buscava, ele zelava, né, pela integridade da lei farisaica, ele começou a perseguir os do caminho, que é aqueles que seguiam a Cristo. Paulo, então, dedica a sua vida em prender e mandar matar aqueles que seguiam a Cristo. Uma coisa eu te afirmo com toda certeza: se tinha uma coisa que Paulo não queria, era ser servo de Jesus Cristo. Se tinha uma coisa que Paulo não queria, era ser mais um do caminho. Mas Atos capítulo 9 deixa claro que aqueles que Deus escolheu, ele vai atrás deles. E é isso que Cristo faz com Paulo quando ele está no caminho de Damasco. É Cristo quem vai ao encontro. Não é Paulo que pede, não é Paulo que clama, não é Paulo que aceita Cristo. É Cristo quem está aceitando Paulo. É Cristo quem está humilhando Paulo. É Cristo quem está colocando Paulo com a cara no chão. Porque Cristo diz a ele: Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. Né? Então, Paulo perseguia aqueles que pertenciam à igreja de Cristo, e Cristo se identifica de tal modo conosco que era ele mesmo que estava sendo perseguido. E então, Paulo é convertido pelo Espírito Santo. Então fica muito claro, né, a conversão de Paulo é um exemplo muito claro de que nós, de fato, optamos, né, mas nós optamos porque Cristo veio ao nosso encontro, nós optamos porque o Espírito trabalhou em nosso coração, foi Ele quem nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Muito bom. Eu acho que agora ficou bem claro. Mas, pastor, claro, Osvânia, deixa aqui seu comentário, eu espero que tenha esclarecido. Nós temos também, dependendo das suas dúvidas... Né? Exatamente, fica à vontade, mande suas dúvidas, suas perguntas. É o que nós falamos. Se não der tempo de tirar todas as dúvidas hoje... Tema de outro programa. Vira um tema para um próximo programa. Você já resgatou uns 2 temas que nós já trabalhamos aqui. Acho que eu já falei até mais hoje. Até mais. Foram vários. Né? Aqui. Pastor, mas só para a gente voltar aqui, afinal, né, já que nós estávamos falando antes já abordamos o amor, o ódio, explicamos e vamos entender agora o que é o pecado e se é possível nós olharmos para uma pessoa, né, nós aqui homens, né, e separar o pecado do pecador. Tem como a gente... Então, vamos lá. O que é o pecado? O pecado é qualquer transgressão a um padrão estabelecido por Deus. O pecado é qualquer coisa que a gente faça que desagrade a Deus. O pecado é qualquer coisa que vá contra os ensinamentos bíblicos, né? Então, essa é a definição mais tranquila de pecado. Então já respondeu a outra também. Não tem como separar o pecado do pecador. Exatamente. Porque se isso fosse possível, né, o criminoso seria julgado somente pelo seu pecado. Ia separar o assassinato do homicida. Não dá, né? Então o pecado ele não é uma entidade própria que anda por aí. O pecado ele é cometido por nós, quer seja em ações, pensamentos e palavras. Veio uma coisa aqui, você já me corrige, tá? Mas tem muita gente que acredita que o pecado só existe porque é um espírito que entra dentro da pessoa e ouve vozes e fala e tem que fazer. Não estou falando, não entra na parte de espírito e vozes, mas tem muita gente que enxerga o pecado como algo que não pertence à pessoa, né? Algo que está invadindo. De fato, o pecado não nos pertence. Não nos pertence, isso é fato. Mas o pecado é algo que nós fazemos. Exatamente, é algo que nós isso tem que pensamos, ficar claro. Né? Então, assim, o que é uma multa por excesso de velocidade? É o nosso, às vezes... É uma transgressão em cima de uma lei estabelecida. Uhum. O que é o pecado? É uma transgressão em cima de uma lei estabelecida. Ai, que clareza, né? Então, Deus estabeleceu uma lei e a gente transgride. Simples assim. Né? Você transgrediu hoje, provavelmente, os 10 mandamentos, eu também. Com certeza. Mas esse é uma coisa aí para a gente ter claro na mente. Né? O pecado, ele é a transgressão daquilo que Deus estabeleceu. Muito bom. Então, para a gente fechar o programa de hoje, eu gostaria, se possível, pastor, que o senhor fizesse uma leitura e já explicasse o livro de Romanos 5. Capítulo 5, verso 10. Verso né? 10, isso. Caso você queira. Eu ia fazer completo, mas fica muito longo, né? Não vai dar tempo hoje, né? E seria do versículo 1 ao 11, que eu tinha sugerido a leitura. Mas a gente vai falar do verso 10 e caso você tenha interesse, amanhã, no Mulher Esperança, eu farei exposição dos versos 6 a 11 desse mesmo capítulo 5, né? Fica o convite aí, gente. Então, Romanos capítulo 5, verso 10, para aquele que acha que é possível Deus amar o pecador e odiar apenas o pecado.
Está escrito assim na palavra de Deus: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, uma coisa importante para a gente entender esse verso, é por isso que eu queria trazê-lo, é porque que deixa de maneira clara, é bíblico, que inimigos de Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus. Todo aquele que não está em uma relação íntima com Cristo, ele é um inimigo de Deus. E essa inimizade, é importante que a gente entenda, ela é uma via de mão dupla. É uma via que vem uma inimizade de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Então, quando nós vamos lá para Romanos 3, a gente vê a inimizade do homem para com Deus, de maneira muito clara. Mas a gente vê nesse texto, então, que existia, então, e aqui aquela ideia de quando a gente está evangelizando, de que a gente mostra para a pessoa que o pecado ele gera uma separação humanamente intransponível entre homem e Deus. Tá certo? Então, quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, Deus não se mistura com o pecado, então tem uma distância intransponível humanamente falando. Certo? Então, isso é a ideia de inimizade. Nós não estávamos em relação de amor com Deus, nós estávamos em uma relação de que nós éramos alvo da sua ira. E aí, nós começamos a entender a beleza da obra de Cristo, quando nós vemos que é por Cristo, pela morte de Cristo, que nós somos reconciliados. Essa distância intransponível, ela é transposta pela cruz de Cristo. Ela é transposta não apenas pela cruz, mas pela obra de Cristo, de encarnação, de obediência, de morte e ressurreição. Então Cristo, ele morre em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, porque Deus não poderia perdoar o meu e o seu pecado sem puni-lo, senão ele seria injusto. Mas Deus é justo. Então ele pune o nosso pecado no seu Filho Jesus Cristo. Então o nosso pecado foi punido. Deus perdoa, está tranquilo. Não, Deus perdoa, mas ele precisou matar Cristo por conta disso. Por isso que a gente não pode viver pecando, senão a gente banaliza a obra que Cristo fez. E a gente precisa valorizar essa obra. Então, é Cristo, então, que, olha só, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, Deus ele possui um amor salvífico por aqueles que ele escolheu, e esse amor é tão profundo a ponto dele matar o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos. Então, não tem como falar que Deus ama o pecador apartado de Cristo. É somente em Cristo que Deus nos ama. É somente aquele que possui uma relação com Cristo que pode ser amado por Deus de maneira salvífica. E aí depois ele vai continuar, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E a explicação desse trecho fica para amanhã lá na Mulher Esperança. Tá certo? Fez a propaganda aí. Mas era essa a ideia. A ideia desse texto era mais para trazer a questão da inimizade, de Deus para conosco e a inimizade nossa para com Ele, quando nós estávamos apartados de Cristo. Muito e essa inimizade era tão séria que ele precisou matar alguém para que amizades fossem restabelecidas. Muito bom, ótima explicação. Acho que total clareza. Deixa aqui seu comentário. Fazer aqui, amanhã, então, a partir das 2h30, logo após Sempre Juntos, você está convidado a participar do culto Mulher e Esperança. A princípio, online. É uma boa pergunta. Então tá bom. É uma boa pergunta. Acompanhe as nossas redes aqui sociais da igreja, Instagram, no site. Se não abrir, fica no YouTube. Acompanha aí, hein? Pastor, eu gostaria de comentar aqui uma mensagem do Michael. Ele colocou boa reflexão com relação ao pecado. Ele explicou o seguinte: essa definição do pecado é muito usada para evangelizar crianças. É tudo aquilo que eu penso, falo e faço que desobedece a Deus. O Cristiano Godoy, ele colocou parabéns pelo programa, muito bom, muito bem explicado pelo pastor. Deus abençoe a todos os envolvidos. A Cleo tá super triste com o novo horário, a Delva. A Chloe, que é a Delva Santos, ela disse que não vai conseguir participar mais. Não vai sim, Chloe. O que você vai fazer? Você falou que você não consegue por conta das 2 lives. Então você vai entrar nesse horário, você vai no seu YouTube, você vai voltar no tempo no começo do programa. Você pode não conseguir participar com a mensagem, mas você vai ver o programa inteiro. Exatamente. E daqui uns dias vai ter surpresas. Daqui uns dias tem surpresas.
Mas a questão é que você consegue assistir o programa inteiro, tá? Pega na nossa live aí, no que está ao vivo aí, e volta no tempo, que você consegue pegar o comecinho do programa. É uma volta assim, você vai com o dedinho bem delicado ali, mas você consegue voltar. Calma que você consegue. Gostei. Isso aí, pastor. Ela colocou, toda vez que pecamos, estamos santificando Cristo novamente. A Deuva colocou. Ela falou sacrificando, né? Sacrificando, então. Eu preciso de óculos, gente. Eu falei pra Tainá que a idade está chegando, ela não está acreditando. Mas, na verdade... Sacrificando Cristo novamente. Delva, na verdade, a gente não pode, né? A gente pegando aquela questão mais técnica das definições, a gente não pode falar isso. Eu entendi a sua ideia, né? O que nós precisamos entender é que a obra de Cristo ela é tão perfeita que ele morreu de uma única vez pelos pecados passados, presentes e futuros de todos aqueles que foram eleitos. Uhum. Então, quando Cristo morreu lá aproximadamente 2000 anos atrás, ele estava morrendo por todos os meus pecados de uma só vez. Foi um sacrifício único. O autor aos Hebreus escreve que com um único sacrifício perfeito, suficiente, foi dado por Cristo, né? O próprio autor aos Hebreus fala, né, daqueles que apostatam da fé, que seria impossível que eles voltassem, porque não teria como sacrificar a Cristo novamente, né? Eu entendi a sua ideia, só para a gente tomar cuidado aí com as definições, mas é impossível que nós sacrifiquemos a Cristo de novo. Ele morreu de uma única vez e de maneira suficiente para todos aqueles que nele crê. Uhum, muito bom. A Vânia também está participando, está presente. Saudade de você, Vânia. Ela colocou aqui, boa explicação, clara e impactante. Gente, que bom. A Lúcia colocou muito bom. Marcilene, qual o horário agora? Então, Marcília, hoje eu tô terrível. A Tainá tá demais hoje. Eu preciso sair mais cedo hoje para fazer um exame no oftalmo. Novo horário às 13h30, né? Às 1h30 da tarde. Exatamente. É o novo horário. A gente começa no máximo 1h35, né? Esses minutinhos, às vezes, dependendo do programa. Se der uma atrasadinha, se chegar um pouquinho atrasado, volta no tempo. Ou se quiser pegar já ao vivo para participar, depois você volta lá e assiste. E só ver o comecinho, de onde você começou ali, né? Desenho do dia. Hoje temos desenho do dia. Eu amo desenho do dia. E tá na telinha. Olha só, do Entendendo o Tom, gente. Pronto. Ali, ó, o cálice da ira sendo derramado sobre Cristo. Falamos isso hoje no começo do programa, do Getsemane, né? Olha, quando Cristo fala que, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Então a gente vê na cruz de Cristo o cálice da ira sendo derramado, né? Bom desenho? Bom, né? Vai falar como? Contra, né? Excelente. Eu gosto de falar contra, parece, né? Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Esse é um hino que eu gosto bastante, me traz à memória um falecido diácono aqui da nossa igreja, seu Joca, né? Toda quarta-feira, reunião de oração, ele pedia para o pastor Ival, pastor, posso escolher um hino? Pode, meu irmão, escolhe aí. Aí ele escolhia sempre esse. Toda semana, se deixasse ele escolher, era esse eu venho como estou, né? É assim que nós devemos nos achegar a Cristo, né? Uhum. E a imagem, ela não está fundamentada no hino, né? Mas ela reflete, de fato, essa ideia que eu passei, né? De Cristo sabendo do cálice que ele beberia, né? Exatamente. Muito bom. Olha, pastor... Gostei. Então, que bom que o desenho também veio para dar essa complementada no tema de hoje. E nós temos o vídeo do dia. Nós temos os Sempre Conectados. A Natália e o João Rafael, eles gravaram também uma mensagem para nós referente ao tema de hoje. Vamos ouvir? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos refletir se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa é uma frase complexa, difícil de ser respondida. E muitas vezes a gente ouve essa frase de pessoas que querem justificar o seu pecado. São aquelas pessoas que querem que Deus os ame da forma pecaminosa que ela é. Pois é, a Bíblia ela não deixa dúvida alguma. Deus odeia o pecado. Isso está bem claro em várias passagens. E também a Bíblia nos ensina que Deus chama pecadores ao arrependimento, inclusive eu e você. Nós fazemos parte desses pecadores que Deus chamou ao arrependimento. Nós nascemos em pecado, não é mesmo? Mas a gente não deve confundir isso
Porque Deus, ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para deixarmos de ser pecadores, para uma nova vida, né? O amor de Deus, ele se estende por toda a criação. Deus é o Criador e lá em Gênesis a gente vê que ele viu que tudo era bom, ele amou a sua criação. Mas a graça, o amor que salva, esse é destinado àqueles que ele escolheu e que se arrependerem e crerem e deixarem de ser pecadores. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada ao casal. Mais um vídeo. Você sabia que esse é o último vídeo deles aqui com a gente? Por quê? Eles estão se despedindo. Eles se despediram. Olha, eu vou cobrar um vídeo de despedida, hein? Não vai ficar só assim, não, hein? Eu gosto demais deles. Eles são de Ji-Paraná, Rondônia. Grande, Amigo de infância, sabe ela? Mas é por conta da demanda dos trabalhos. Coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. Como é. Mas foi muito bom enquanto participaram, colaboraram com a gente, né? A vida Fazendo no isso interior tudo. Foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou, gente. Mas, pastor, né? É isso mesmo? Fechar aqui, um fechamento. Fechado. Tudo fechado aí, tudo resolvido. Tudo resolvido? Ficou claro para você que está aí nos assistindo? Vimos aqui algumas mensagens. A Cleo colocou, então estamos entristecidos quando pecamos, né? Ficamos entristecidos quando pecamos? Tá difícil pra Tainá ler hoje, gente. Na boa. A partir de amanhã, acho que ela melhora. Acho que ela vai dormir melhor essa noite, vai melhorar. Gente, eu tenho que pegar o colírio aqui. Mas, pastor, vou deixar o senhor como comentarista, viu? Deixar essa parte contigo. Eu vou cair fora, não tô conseguindo ler nada. Tá tenso o negócio. Gente, me perdoe, tá? Desculpa. Vai ter que fazer o ajuste nas configurações para deixar aquelas letras que eu falo Olha o que é tamanho letra... dessa letrinha, gente. Então, vai pôr aquela letra de velho que eu falo, né? Igual Eu da quero, Bíblia aqui, preciso. melhor. Preciso. Pastor, obrigada. Eu agradeço. Que Deus continue te abençoando aí. Todos nós. E que possamos ter momentos Estar sempre assim, juntos. né? Estar sempre juntos. Falando de temas tão importantes e relevantes. Isso aí. Calma, gente. Continua aqui comigo, hein? Olha, agora eu quero falar com você de algo muito importante. Eu quero apresentar para você algo que realmente pode dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis. Se você está pensando em remodelar um ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho aí da sua casa ou, claro, no próprio site. Então já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Agora, dando continuidade aqui à nossa programação, eu quero chamar a Lídia Dickel. Exatamente. Ela tem uma novidade aí para você. Ela vai falar, gente, do curso intensivo de plantação de igrejas. Você conhece? Não? Então preste atenção. Olá, Tainá, boa tarde, você que está nos assistindo. Olha a novidade que eu trago para você. Curso intensivo de plantação de igreja, isso mesmo, com o objetivo de capacitar os membros, evangelistas, missionários a se prepararem, se aprofundarem mais na evangelização e também no crescimento espiritual, trazendo temas essenciais para a revitalização de igrejas. Esse curso é muito bom, super indico, curso intensivo de plantação de igrejas, que tem a duração de 1 ano e com um investimento de apenas, pasmem, R$ 119 mensais. E você pode se inscrever pelo site que está aparecendo aí na sua tela, ippinheiros.org.br/project/CIPI. Está aparecendo aí na sua tela, é muito fácil de entrar, printa a tela, dá um pause no vídeo que você consegue pegar, se inscreve aí, não perca essa oportunidade. Curso intensivo de plantação de igreja. Lídia Dickel, para o Sempre Juntos. É com você, Tainá. Muito bom, obrigada, Lídia. E, gente, olha, tem uma mensagem da Leda, ela colocou assim, excelente explicação. Entrei no meio, mas vou assistir o começo. Deus nos proteja de todo mal e de todo pecado.
Precisamos orar sempre. Por isso, gente, que a gente, né, a oração é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Precisamos estar em comunhão, precisamos estar em oração constante para Ele nos ajudar a cada momento. Agora, dando continuidade aqui, para a gente fechar nossa programação de hoje, eu quero falar o que bombou nas redes. Eu descobri recentemente uma página nova e eu quero compartilhar com vocês. É essa que está ali, tem um videozinho passando, mas depois você pode ver a explicação completa, que é assim. Você já pensou, gente, ter dicas de livros, filmes, né? Tem várias coisas. Então, assim, olha, ali ela fala o seguinte, o fim dos tempos. E aí eles estão dando essa explicação pra gente. Então, vai lá nesse post e você busca e compreenda mais. Ela fala ali os sinais que a gente precisa compreender. O Garotas Peregrinas é isso, gente. Tem dicas de livros, de séries, de filmes, de leitura, de temas, é uma troca de ideias que é sensacional, gente. Eu amei essa página, fica aí para você. Ela é escrita por mulheres, né? Mas mulheres cristãs, não é nada feministas, tá? Esquece. Mas são mulheres cristãs com excelentes conversas ali, que você se delicia ali em participar, em comentar, em curtir e compartilhar. Então fica aí para você um dos posts, você pode ir lá e já ler e ter uma compreensão, porque é tudo curtinho, olha só como são textos curtos e grifados, de fácil compreensão. Fica essa dica para você. É @ Garotas Peregrinas. Nós ficamos por aqui. Hoje, segunda-feira, dia de Conexão com Deus, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, às 20 horas. Inscrição pelo site pepinheiros.org.br. Caso você queira participar presencialmente, são poucas vagas, então não sei se ainda tem. A inscrição abriu logo cedo, mas você pode participar online mesmo, assistindo aqui pelo nosso canal. Eu fico por aqui, mas estarei de volta amanhã, né? Claro, se Deus quiser. Um beijo, tchau!